Então, pessoal, vamos dar uma lida nesse exercício? O meio ambiente cria a necessidade de uma determinada estrutura em um organismo. Este se esforça para responder a essa necessidade. Como resposta a esse esforço, há uma modificação na estrutura do organismo. Tal modificação é transmitida aos descendentes. O texto sintetiza as principais ideias relacionadas ao... O que vocês acham, gente? Gente, tem pessoas chorando? O que está acontecendo? Volte, por favor. Professora, eu marquei darwinismo. Sim. Alguém mais marcou diferente? Ou igual? Não chore. Venha para a biologia. Química foi difícil, gente? Só curiosidade. Alguém tem mais uma ideia de que pode ser? Quem falou comigo foi o Arthur? Sim, sim. Beleza. Então, aqui falou, né, tem um textinho, uma ideia, uma ideologia aqui, e está perguntando de quem que é essa ideia. E logo de cara a gente vê a seguinte frase, né? O meio ambiente cria a necessidade. Aqui está falando que é o meio ambiente que muda o organismo, né? O meio ambiente é que vai lá e modifica o organismo. Isso daí, gente, são ideias de Lamarck. O Lamarck que falava que o ambiente que mudava. Eu falei sobre o exemplo da girafa, né? Que o ambiente mudou, ela tinha um pescoço curto e pegava os arbustos do chão. Aí o ambiente muda, né? Ou seja, por algum motivo, os arbustos acalmam, não tem alimento mais para ela, e ela teve que usar o seu pescoço para se adequar ao ambiente, né? Porque o ambiente havia mudado. Então, o ambiente ali fez com que ela mudasse. E esse pensamento aqui é de Lamarck. Então, a resposta aqui correta seria a letra E. Lamarckismo. Deixa eu ver se tem mais outra também. Deixa eu ver se tem outra. Só um minuto. Deixa eu ver. Tinha uma outra aqui que eu não sei onde é que tá mais, gente. Acho que é essa aqui mesmo. Bom, deixa eu compartilhar com vocês. Aí temos mais um exercício. Os exercícios relacionados a teorias da evolução, né, a origem da vida, geralmente são grandes, tá, gente? Geralmente são com esses textos grandinhos mesmo. É para confundir vocês, mas vamos lá fazer esse. Anfíbios são animais que apresentam dependência de um ambiente úmido ou aquático. Nos anfíbios, a pele é de fundamental importância para a maioria das atividades vitais, apresenta glândulas de muco para conservar-se úmida, favorecendo as trocas gasosas e também pode apresentar glândulas de veneno contra micro-organismos e predadores. Segundo a teoria evolutiva de Darwin, essas características dos anfíbios representam a lei do uso
Oi? Eu falei letra E acertou. É letra E, muito bem. Que essa aqui é letra A. Letra A, letra B, Lamarck. Eu também acho. Devido ao uso contínuo ou seja, o meio influenciando nisso. Não, B também não é. Isso aqui não é uma transmissão de caracteres. Letra D, futura extinção desses organismos, pois estão mal adaptados, também não. E letra E, seleção de adaptações, que tem mais a ver com a teoria de Darwin, né? Então, aqui seria a letra E. Agora, gente, vamos só continuar. Hoje é a nossa última aula, né, envolvendo esse assunto de evolucionismo. Deixa eu botar aqui no comecinho da aula. E não tá indo, por quê? Ah, ué, foi para trás? E... agora sim. Eu terminei, né, falando sobre seleção natural, como é que a seleção natural é uma teoria de Darwin. Li aqui essas coisas do slide. E agora nós vamos falar sobre evidências da evolução, tá? São as provas da evolução, as provas que se tem de que a evolução realmente aconteceu. Então, elas podem ser provas anatômicas, podem ser provas embriológicas, a embriologia, né, que é a formação ali, as primeiras células após a fecundação também são provas de evolução. Então, a comparação de embriologia de diferentes seres vivos é uma forma de evidências evolutivas. Paleontológicas, acho que é uma das mais conhecidas, né? Acho que todo mundo sabe o que é um fóssil, todo mundo aí já viu filmes sobre isso, né? Seres vivos aí de anos atrás, milhares e milhares de anos atrás, e a parte mais conhecida. Então, gente, evidências evolutivas são essas provas de que o organismo foi mudando ao longo de anos, aliás, de milhares e milhares de anos. Então, é isso, são as provas que nos mostram que a evolução existe e nos permite dar alguns graus de parentesco entre as diferentes espécies existentes no planeta Terra. É com essas evidências que a gente faz a comparação entre os seres vivos e vê quem é o mais próximo evolutivamente, né? Na linha do tempo ali. Quem é que veio de um ancestral em comum, quem não veio de um ancestral em comum, são essas evidências que eu vou mostrar isso. Então, primeiro a gente vai falar dos fósseis, que é um dos mais conhecidos, né? Todo mundo já viu. Infelizmente, o museu que mais tinha fóssil aqui no Rio de Janeiro pegou fogo, que era lá o Museu Nacional, inclusive tinha esses moldes aqui, esse contramolde que desse é um ser chamado trilobita, tá? Tinha isso lá, tinha essas impressões. Pelo visto, não vai ser recuperado tão cedo, né? Eles ainda estão catando os cacos lá, mas enfim, vamos voltar para a aula. Então, a primeira coisa aí são os fósseis. E nós temos aí o molde. Temos 5 tipos de fósseis, né? Molde, contramolde, mumificação, impressão e petrificação. O molde. Gente, vocês estão vendo que é uma pedra, né? Uma rocha, e tem um molde aqui, como se fosse uma forma. Então, isso é um tipo de fóssil em que, por exemplo, esse lagartinho aqui, né? Parece que é uma espécie de réptil que veio a óbito e caiu nesse lugar. Deve ter ali acontecido vários sedimentos ali perto dele, em volta, né? Envolveu várias rochas e sedimentos perto desse corpo, que ali ficou o seu molde, né? Então, molde é um tipo de fóssil que pode ocorrer durante milhares, se formar, né? Pode se formar durante milhares e milhares de anos.
Agora, o que pode ocorrer também é quando há uma infiltração nesse molde e começa a entrar essas minerais, né, infiltração, e isso vai se petrificando. Então, acontece que é como se fosse preencher esse espaço e ficasse dessa forma aqui, né? É claro que isso aqui já é uma outra espécie do contramolde, mas é uma coisa mais em alto relevo, né? Como se fosse uma forma de bolo e você botasse a massa lá dentro. E aí o bolo cresce. Então, esse aqui é o contramolde. É um exemplo bem clássico de fóssil também. Acabou virando, né, uma rocha por causa desses sais minerais que entram ali dentro. Nós temos também uma das mais conhecidas, né, a mumificação. Mumificação não é só de múmia. É claro que a mumificação de múmias eram as próprias pessoas que faziam. Eles, após a morte de uma pessoa, retiravam os órgãos, faziam ali um tratamento de secagem, às vezes embelezava a pessoa, né? Botava a pessoa rodeada por algodão ou por linho e deixava numa caixa de pedra e ali acontecia a mumificação. Porém, também tem com seres vivos pré-históricos. E tem muitos mamutes ali que foi encontrado na Sibéria, né, que é um lugar bem gelado, bem muito frio, tá, gente? Tanto que tem que usar até roupa especial, não pode se usar qualquer coisa, qualquer tipo de coisa para ir naquele lugar. Então, eu trouxe aqui uma imagem desse mamute que foi encontrado, né, em um ótimo estado de conservação, porque em lugares frios, geralmente, o metabolismo cai, então os decompositores não conseguiram decompor isso porque por conta do frio, que abaixa o metabolismo dos seres vivos. Então, esse aqui é um mamute em perfeito estado, né, que foi encontrado e não sei onde está agora, mas ele já foi estudado por vários lugares. Então, esse aqui é um processo de mumificação e é considerado um fóssil. E tem mumificação de outras coisas também, tá, gente? Não só de múmias e também não só de mamute. E petrificação. Temos um exemplo muito legal aqui no Brasil. Eu acho que é na cidade, não, no estado do Rio Grande do Sul. Tem uma cidade lá chamada Mata, em que tem uma selva de pedra, uma floresta de pedra. O que é que aconteceu? Há muitos anos atrás, havia uma floresta em que o xilema e o floema foi ganhando tantos sais minerais que ele foi virando uma rocha por dentro do tronco. E hoje em dia, elas ainda estão lá, só que não são mais árvores, né? São rochas que estão ali com formato de plantas, de tronco. Então, isso é um processo de petrificação, né? Por conta de sais minerais. E é uma um lugar, um município inteiro só com esse tipo de petrificação lá. Se chama Floresta de Pedra e é muito legal. É uma cidade turística até. E nós temos uma impressão, né? Às vezes pode acontecer com uma planta, pode acontecer com um ser marinho. Aqui, no caso, eu trouxe, né, plantas que deixaram aqui impressões digitais em rochas, né? Em rochas, em sedimentos. Ela simplesmente ficou ali, caiu, alguma coisa veio por cima, a impressão do elo, uma outra rocha, e deixou sua marca. Não é um molde, não é igual o primeiro, tá? O molde fica fundo. A impressão é como se fosse uma marca, um carimbo. Então, aqui é mais um tipo de fóssil. Então, temos 5. Molde, contramolde, petrificação, impressão e mumificação. E esses tipos todos de fósseis se encontrava lá no Museu Nacional, eu pude ver, mas eu espero que se recuperem rápido para vocês poderem ver também. Agora eu quero passar o slide. Agora foi. Oxi.
Temos também uma outra prova de que a evolução ocorreu, são órgãos vestigiais, né? Que os organismos foram mudando e tal. Órgãos vestigiais são aqueles órgãos que antigamente tinham uma função, né? Milhares de anos tinham uma função, e hoje em dia eles perderam essa função. Então aí nós temos, botei uma imagem do apêndice, tá aqui, ó, que faz parte do nosso intestino. Hoje em dia ele está bem mais curtinho do que já foi. E a função dele era de ajudar, né, de auxiliar na digestão, principalmente na digestão de celulose. Agora, hoje, como nós comemos uma alimentação muito mais fácil, por exemplo, a carne a gente compra no mercado, toda bonitinha, higienizada, né? E a gente não come diretamente do animal, então não tem tantas bactérias assim como tinha antigamente. Então não precisa de uma digestão incrível, né? O apêndice foi perdendo essa função de digestão. E aí, hoje em dia, não é que ele não tenha nenhuma função, ele para a imunologia, ele tem uma pequena função, assim, que se tirar não faz falta, mas falam que ali se encontra células imunes, mas a função mesmo dele não tem mais que a função de digestão, né? Até porque ele está no intestino. Então, é um dos órgãos que foi perdendo sua função ao longo de anos. E também temos os sisos. Nossos sisos também são os dentes que perderam a função. Hoje em dia, quem nasce sem ele não faz falta nenhuma, é até melhor, né? O que acontece? Antigamente não havia higienização bucal e faltam 10 minutos. Antigamente não havia, né, dentista, higienização da boca, dos dentes, e se perdia facilmente os dentes. Então, o siso, que costuma nascer com os 18 anos, 18, 19 anos, né? Não sei. Costuma nascer entre essa idade porque geralmente com essa idade já se perdia dentes, os molares. Então, ele vinha para substituir esses dentes. Hoje em dia, como as pessoas estão cuidando mais dos dentes, então perdeu essa função, tá? O siso com ou sem não faz muita falta. Aliás, quem tem pode até ter problemas, né? Porque como não cai, não tem lugar para o siso ir para frente. Então, tem gente até que fica mal com dor de dente, é bem ruim. Fora que entorta tudo, né? Quem já teve problemas com siso sabe do que eu tô falando. Eu nunca tive siso. Vamos ler aqui, tá, gente? Em alguns organismos encontra-se com tamanho reduzido e geralmente sem função, que é o caso do apêndice. Mas em outros organismos são maiores e exercem função definitiva. A importância evolutiva desses órgãos vestigiais é a indicação de uma ancestralidade comum. Então, gente, temos o apêndice em outros animais também, que continua ainda com essa função, só que a importância disso mostra que tem um ponto em comum ali na história, né? Que teve um ancestral em comum que deu origem às espécies de hoje em dia. Então, essa é a importância de um órgão vestigial. Temos também as estruturas homólogas, que também indicam ancestralidade em comum, né? Indicam que veio de um mesmo ancestral. Então, aqui são as que têm características em comum, mas realizam funções diferentes ou não. Apresentam a mesma origem embrionária. Então, gente, estruturas homólogas. Vocês estão vendo aqui várias estruturas, né? Um braço, uma pata de um cavalo. Aqui nós estamos vendo uma nadadeira de baleia e aqui nós estamos vendo uma asa de morcego. Então, olha só, vou fazer uma comparação do braço com uma asa de morcego aqui, que é bem diferente. Se vocês verem aqui, olha, pelo desenho, tem cada osso tá por uma cor, né? Então, aqui o húmero
Temos aqui no homem o húmero, a rádio, una, carpo, metacarpo, as falanges. Na asa de morcego, temos o húmero, rádio, a una, o carpo, bem pequenininho, o metacarpo e as falanges. Ou seja, temos todos os ossos em comum. Agora, o que diverge aí são as funções. Então, isso indica, gente, que tem uma mesma origem embrionária. A gente vai ver embriologia mais para frente. E vamos ver que todos eles nasceram de um mesmo pontinho, de uma mesma parte da célula lá na embriologia, lá quando ainda o zigoto está sendo formado, né? Na parte das primeiras células após a fecundação. Então, quer dizer isso, que vem de uma mesma origem na embriologia. Então, órgãos homólogos têm a mesma origem embrionária, porém com diferentes funções, né? Até porque o braço a gente usa para pegar coisas, né? Para malhar e tal, e o morcego usa isso aqui para voar, mesmo tendo os mesmos tipos de ossos, né? E isso também vale aqui para os outros exemplos, tá? Nadadeiras de baleia, o cavalo. Então, todos esses aqui são estruturas homólogas, ou seja, que têm a mesma origem embrionária, e isso indica uma ancestralidade em comum. Agora, eu quero falar de divergência evolutiva, gente. E divergência evolutiva é que, mesmo tendo a mesma origem embrionária, para eles terem funções diferentes é porque algum momento da linha evolutiva divergiu, né? Divergiu, saiu ali do comum, né? Então, essas funções foram aparecendo em função das pressões seletivas que o meio exerceu sobre cada um desses. Por exemplo, o morcego precisa voar. Então, ele desenvolveu com essas estruturas anatômicas aqui, que foi os ossos que eu falei para vocês, desenvolveu dessa maneira para essa função, que é voar. Na baleia, ela estava no oceano, então sofreu uma pressão seletiva diferente. Ela não precisa voar, ela precisa nadar. Então, os ossos foram feitos para aquela pressão seletiva que é dos mares e dos oceanos. Tá? Então, isso daí também é uma divergência evolutiva. Em algum momento, esses seres vivos que possuem a mesma origem embrionária divergiu ali da linha evolutiva. E temos 4 minutos, menos de 4, né? Estruturas análogas, eu vou continuar na próxima aula. Tá? Bom, gente, vamos continuar aqui com as estruturas análogas. Cuidado com isso. Análogas. Peraí, só eu conferir aqui o negócio, gente. Estruturas análogas, gente, que cuidado para não confundirem com estruturas homólogas, tá? Homólogas têm a mesma origem, com diferentes funções. Estruturas análogas é ao contrário. Tem funções iguais, porém diferentes origens embrionárias. Então, aqui, ó, refere-se à semelhança morfológica entre estruturas em função de adaptação à execução da mesma função, mas tem origem embrionária diferente. Ou seja, mesmo não sendo próximos evolutivamente, não tendo um parentesco em comum, né, que a embriologia meio que prova isso também. Por que então que tem a mesma função, órgãos têm a mesma função? Então, a gente está comparando aqui asa de um inseto com asa de uma ave. Né? São de linhagens completamente diferentes, um inseto e uma ave, mas tem estruturas que possuem a mesma função. Então, o que houve aqui foi que os mesmos seres vivos sofreram seleções iguais no meio. Os dois precisavam voar. Né? E a seleção
foi igual para os dois casos, o de inseto e a de aves. Nessa pressão seletiva para os dois foi iguais. Então, mesmo não tendo a mesma origem embrionária, eles, os mais adaptados ao voo é que continuaram aí, foram o sucesso da seleção adaptativa, né? Então, por isso que temos origens diferentes e com mesmas funções. É a mesma coisa, gente, que a gente comparar um golfinho com um tubarão, tá? São animais completamente diferentes, falando na evolução, né? O tubarão é um peixe e o golfinho é um mamífero. Mas por que então que eles são tão parecidos, né? Assim, analisando, eles vivem no meio ambiente, né? Moram ali no oceano, eles têm a necessidade de uma hidrodinâmica, então eles precisam nadar bem. Então, toda essa pressão seletiva do meio foi fazendo com que essas características sobressaíssem ali com o tubarão e com o golfinho, tá? Então, por isso eles são próximos nas suas características de sobrevivência. Mas falando de parentesco em comum, eles são completamente diferentes. Então, estruturas análogas são isso. Possuem funções iguais e origem embrionária completamente diferente. E falando em embriologia, gente, embriologia é o estudo das primeiras células de um zigoto, né? Quando ocorre ali a fecundação, né? Por exemplo, do homem e da mulher. Temos o ovócito e temos o espermatozoide. Quando ocorre essa fecundação, aí acontece de fato o estudo dessa embriologia, tá? Que é o desenvolvimento do feto. Então, de uma célula, né? De uma célula vai formar duas, que vai formar quatro, que vai formar 8, 16 e por aí vai. A partir da fecundação, vai acontecendo uma série de divisões celulares. E cada uma dessa parte, cada divisãozinha dessa, tem um nomezinho. É aí que a gente chama de embriologia, tá? Então, esse aqui, olha, são óvulos fertilizados. Cada um, ó, aqui é do homem, aqui é do macaco, aqui é do gambá, lagarto, salamandra, tubarão. Aqui mostra os mais diversos estágios, né, durante a geração de um ser dentro do feto. Dentro do feto, não, dentro da placenta, né, como é que ele é ali dentro. Só que no início, claro que aqui no final todo mundo vai se transformar no que é, no ser vivo que é. Mas no início, logo nas primeiras células, uma pessoa não ia conseguir distinguir qual é qual. É claro que um especialista vai, né, gente? É um especialista. Mas falando assim, pessoas comuns, até eu mesmo, não saberia dizer, né, distinguir logo nas primeiras células de que embrião pertence a esse ser vivo. Então, essa semelhança na embriologia de cada ser vivo é o que mostra que eles são bem próximos evolutivamente, tá? Deixa eu ver aqui. É claro que aqui tem bem uns diferentes, né? Tubarão com homem, salamandra com homem, por exemplo, né? Aqui no final já estão bem diferentes, mas o começo é parecido, né? Então isso engloba eles num grupo que a gente chama de cordados. A gente vai estudar isso mais para frente. Isso aqui é só uma dica para vocês, para o vestibular, né? Então, olha só, sempre quando estamos comparando um vertebrado com outro vertebrado, que é o caso que eu falei lá do nosso braço com a asa do morcego, vai ser um órgão homólogo. Ou se eu estiver falando de invertebrado, sei lá, asa da barata com a asa da abelha, né? São órgãos homólogos.
Eu falei coisas diferentes, gente, mas enfim, vocês entenderam, né? E quando eu falo de um vertebrado com outro invertebrado, um vertebrado com invertebrado, geralmente são órgãos análogos, tá? Geralmente, não é sempre, mas os exemplos que caem no vestibular geralmente é assim. Então, é só uma dica para vocês verem. Agora, vamos entrar para o conceito de especiação. Só que antes de falar de formação de espécie, a gente precisa saber o que é uma espécie, né? Na escola, vocês aprendem isso aqui: conjuntos de seres vivos que, em condições naturais, são capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Sim, mas assim, são organismos, são seres vivos, né? São populações naturais que têm capacidade e potencialidade de cruzar entre si. Porque vamos imaginar que a nossa sociedade temos a Maria, que mora aqui no Brasil, e temos João, que está lá no Japão, do outro lado do mundo. Né? A gente sabe que se Maria e João continuarem sempre nos países em que estão, eles realmente nunca vão cruzar entre si. Mas se um dia Maria for para o Japão, ou se o Joãozinho for para o Brasil, pode haver ali um cruzamento e deixar um descendente férteis. Então, essa separação geográfica nem sempre quer dizer que são de espécies diferentes, tá? Então, toda espécie é aquela que são capazes e tem um potencial, tá? Ele mesmo estando longe um do outro, tem um potencial para haver um cruzamento. E claro, tem que deixar descendentes férteis. Porque quando há um cruzamento de espécies diferentes, o descendente pode nascer infértil, tá, gente? E o que é um processo de especiação? É a formação de espécies novas, né? A partir de uma população ancestral. Então, a formação de novas espécies é o processo aí de especiação. E nós vamos ver aqui dois principais, os que mais caem no vestibular. Temos a especiação simpátrica. Guardem esse nomezinho, tá? Especiação simpátrica. Como é que ocorre essa especiação simpátrica? Simpátrica, olha só, temos aqui um exemplo. Temos uma população com uma espécie qualquer, não dei nome, tá? Temos uma população aqui com uma espécie qualquer vivendo nesse ambiente. Ocorre que, ao longo do tempo, foi se criando micro-regiões, né? Vamos dizer que aqui o lado esquerdo é mais seco e o lado direito é mais úmido, vamos supor. E com o tempo, os que estão nesse lado esquerdo vão se adaptando a esse ambiente mais seco. E os que estão nesse lado direito vão se adaptando ao ambiente mais úmido. E com o passar do tempo, né, esses seres vivos vão se adaptando tanto que vão formando grupinhos, mesmo convivendo ali no mesmo ambiente. Tá? Vamos dizer que é uma floresta grande, e que desse lado aqui é mais seco, esse aqui é mais úmido, e cada um ali, cada grupinho vai se adaptando a essas micro-regiões, não, microclimas que tem nesse local. Tá? Mesmo não havendo nenhuma separação de nada. Então, por conta dessas pressões seletivas em lados diferentes, os seres vivos dali foram sendo selecionados, tá? Com o tempo, foi se criando variações nas espécies. Então, do lado direito aqui, ó, na parte que era úmida, criou uma variação dessa espécie, né? Criou aqui, botaram aqui um chapeuzinho amarelo para indicar que a espécie sofreu uma variação, uma mutação. Então, aqui a gente já fala que é uma subespécie dessa. Então, olha aqui, já temos
dois tipos de seres vivos convivendo no mesmo local, que sofreram pressões diferentes, pressões seletivas diferentes. Né? Então, aqui, diferenças entre indivíduos levam à escolha de diferentes habitats. E com o tempo, gente, foi se fazendo, com o tempo, criou-se essas duas espécies, e aí elas começaram a circular por ali, né? Digamos que o lado direito passou a acessar o lado de esquerdo e o esquerdo passou a acessar o lado direito. Mesmo havendo esse fluxo de espécies por toda a região, elas não conseguem mais se cruzar. Então, houve também um isolamento reprodutivo. Eu vou falar mais disso, sobre isolamento reprodutivo, mais para frente. Então, quando não há mais um isolamento, quando não há mais reprodução entre eles, criou uma nova espécie. Tá? Então, aqui, a ausência de separação geográfica. Então, a especiação simpátrica não tem separação geográfica. Nessa situação, duas populações da mesma espécie vivem em um mesmo ambiente sem que haja cruzamento entre elas. Assim, haverão diferenças evolutivas que levarão à especiação. Isso porque as duas populações podem vir a experimentar outros nichos, né? outros modos de vida. E temos um outro tipo de especiação chamada de alopátrica. Alopátrica está aí vendo, está no desenho, né? Que é uma barreira geográfica que faz formar duas espécies. Então, a alopátrica é só ligar nas três primeiras letras, né? Alô, quando se fala com alguém por telefone é porque ela está longe de você. Então, alopátrica separou as espécies, né? Longe, ficou longe. Então, tem uma diquinha. Aí, ocorre a separação de duas espécies por isolamento geográfico, em decorrência de grandes distâncias ou ainda por meio de barreiras físicas, como rios, montanhas ou ainda um deserto. Então, ali, vamos dizer aqui que havia um grupinho aqui de uma população de besouros. Vamos dizer que é besouros. Havia uma população de besouros. Com o passar do tempo, surgiu um rio por qualquer motivo, não sei, descongelamento de uma geleira, né? Por qualquer motivo surgiu um rio que separou essas duas espécies. Então, a espécie aqui de cima vai sofrer as pressões seletivas de lá de cima e as espécies que ficaram desse lado aqui de baixo vão sofrer as pressões seletivas que ficaram ali de baixo. Então, vamos dizer que aqui é mais frio e seco, né? Embaixo mais frio e seco. E aqui em cima é mais quente, úmido e tem metais pela terra, né? Mercúrio na terra, né? Que pode fazer eles ficarem sofrerem alguma variação, alguma mutação. Então, assim, pressões seletivas diferentes, características do meio diferentes, né? Com o tempo, eles foram sendo selecionados e criou-se espécies diferentes. Tudo isso porque surgiu um rio. Surgiu um rio aqui, criou-se duas espécies que sofreram diferentes pressões seletivas. E mesmo que se juntasse de novo, vamos supor assim, o rio sumiu, secou. Aí essas populações voltaram a se encontrar. Aqui elas não conseguiriam mais cruzar entre si. Então, digamos, a gente fala que houve um isolamento reprodutivo, tá? Se houve um isolamento reprodutivo, não tem mais fluxo gênico, né? Não tem mais trocas de genes entre essas populações. Então, aqui, redução do fluxo gênico leva ao isolamento reprodutivo. Então, gente, a alopátrica, eu botei até aqui. Eu botei até
vamos dizer assim, as etapas, né, de como ocorre essa especiação alopátrica. Primeiro vem o isolamento geográfico, né, por conta de uma barreira geográfica, um terremoto abriu a terra, surgiu um rio, alguma coisa assim. Ok, aí vem a ação seletiva do meio ambiente. Cada meio ambiente ali vai ter a sua característica que vai selecionando as espécies. As espécies, então, vai sofrer com a ação seletiva e sofrer a variação, né? Vai surgir ali as variações das espécies, vamos dizer assim, as raças, né? Subespécies. E, por último, o isolamento reprodutivo. Mesmo se juntar, né, ou encontrar com as duas novamente, não tem mais reprodução entre as mesmas, tá? E dentro do isolamento reprodutivo, estamos acabando, tá? Esse aí é o último. Dentro do isolamento reprodutivo, nós temos dois processos, né? Temos o processo pré-zigótico, né? E o pós-zigótico. O pré-zigótico, gente, tem três características aí. Pode ser anatômico, sazonal ou etológico. Quando temos o isolamento reprodutivo, né, a espécie não consegue mais cruzar. Pré-zigótico anatômico é porque a anatomia delas não se encaixa, né? Não tem, ou a espécie é muito grande e a outra é pequenininha, né? Então, assim, não encaixa, não tem como ter uma reprodução ali, tá? Então, tem a ver com a forma anatômica do ser vivo da espécie. E sazonal tem a ver com o tempo, as estações do ano, por exemplo. Vamos dizer que uma espécie, o macho de uma espécie se reproduz no inverno, porém no inverno a fêmea ainda não está no cio. A fêmea só está no cio no verão, né? Vamos supor. Então, nós temos o isolamento reprodutivo sazonal, que é de acordo com a estação do ano, tá? Então, tem espécies, sim, com esse tipo de isolamento, tá? E temos o isolamento etológico, que tem a ver com o comportamento. Em aves, né, temos aves que nos machos eles fazem danças, reproduz cantos, tudo isso para chamar a atenção da fêmea. Então, se a fêmea não está de acordo com aquele comportamento ou muda alguma coisa ali, que no comportamento não atrai mais a fêmea, né? Há também um isolamento reprodutivo. Então, o anatômico tem a ver com as formas incompatíveis, o sazonal tem a ver com as estações do ano, né, com diferentes épocas diferentes, época no bate, época da reprodução tá diferente. E o etológico tem a ver com o comportamento animal, o comportamento da reprodução das espécies mudou. E tem vezes que espécies diferentes conseguem cruzar entre si. Porém, isso a gente chama de pós-zigótico, tá? Porém, pode ser, o híbrido pode ser inviável, né? Pode nascer, a inviabilidade do híbrido aqui pode ser, ou mesmo cruzando, não teve um bom desenvolvimento, né? Não conseguiu se desenvolver, ou então o híbrido nasceu morto, que isso acontece também, né? Então não conseguiu ir para frente. Então nós dizemos isso daí que é inviabilidade do híbrido. E no pós-zigótico nós temos também a esterilidade do híbrido, né? Onde espécies diferentes se cruzam, o híbrido, né, consegue se formar, consegue nascer, porém ele é estéril, ele não consegue continuar a sua linhagem, termina ali, né? É o caso do cavalo com a jumenta ou com o jumento e a égua, que vai dar origem aí a burro ou a mula. Então, burro e mula são híbridos, eles não são férteis, então não vão deixar descendentes. Então,
Isso daí é um isolamento reprodutivo pós-zigótico, tá? Agora vem exercícios que eu vou deixar para o outro dia.